Mês de novembro chegou, primeira parcela do 10º caindo aí na conta do pessoal e eu trago 3 fundos imobiliários para comprar com esse dinheirinho extra. E aqui as opções, um fundo de fundos, um FOF, um fundo de papel e um do segmento logístico. O primeiro deles, embora muita gente não goste de fundos, é o HFOF. Vou falar já já o que é um fundo de fundos. Mas se liga aí, o preço dele agora, R$ 73,00, nos últimos 12 meses, dividend yield, ou seja, o rendimento em relação aos dividendos foi de mais de 10%. Ele valorizou um pouquinho em 12 meses, mas está 9% abaixo do seu valor, que a gente vê aí no centro da tela, o PVP de 0,91. O valor patrimonial por cota é de 80, ele está sendo negociado com desconto, R$ 73,00. Ele tem um patrimônio relevante, 1 bilhão e 857 milhões de reais. Tem um número expressivo de cotistas, 76 mil, uma liquidez média diária de 2 milhões. E o último rendimento anunciado foi de 63 por cota. Quando a gente olha para os dividendos pagos, o que a gente nota? Nos últimos 3 anos, uma estabilidade. Mas ele veio aumentando, um pouquinho ao longo desse período, mas a gestão optou por sempre manter aí um patamar de regularidade no pagamento dos dividendos. É algo que me agrada, essa previsibilidade. Bom, esse é um fundo administrado pela Rede, que é uma das melhores gestoras do Brasil, na minha opinião. E aqui ele explica, qual que é o objetivo do fundo? É auferir valorização e rentabilidade das cotas ao longo do tempo, ou seja, uma estratégia de ganho de capital e de retorno por meio dos dividendos, comprando o quê? Cotas de outros fundos imobiliários. Então, o fundo de fundos nada mais é do que isso. É um fundo que vai investir em vários outros fundos imobiliários. Para quem está começando, pode ser uma opção interessante. Afinal de contas, ao comprar um fundo, você já está automaticamente diversificando. Mas esse mercado de fundos, ele não foi muito bem aí desde 2021, devido a muitas dificuldades que os fundos imobiliários atravessaram, o que dificultou o ganho de capital, a realização de lucro. Então, quando a gente olha aqui nessas barrinhas, a gente vê que praticamente o HFOF ele se manteve com os resultados recorrentes, ou seja, com os dividendos que foram entrando, e não na compra e venda de fundos imobiliários, como normalmente se fazia aí até antes da crise. Mas nos últimos meses, diz aqui o gestor, que eles estão observando uma recuperação. Então pode ser que daqui para frente a coisa fique melhor para os fundos de fundos. Isso a gente já vem percebendo um pouquinho aí, no aumento dos dividendos, ainda que discreto, mas aumentou. E aqui tem parte aí da carteira do fundo. Então quem que ele tem aqui na carteira? Tem muitos fundos da própria gestão, os que começam aí com H. E aí você tem do segmento logístico, você tem fundo de papel, fundo de agências bancárias, tem fundo de shopping, enfim, ele é bastante diverso e uma das vantagens de fundos, comprar fundos imobiliários que talvez você não compraria isoladamente. Mas indo para uma categoria que o pessoal gosta mais, os fundos de papel ou de recebíveis imobiliários, nós temos o Iridium, o IRDM11, que atualmente está na casa dos R$ 76,00. Teve desvalorização, gente, nos últimos 12 meses aí de quase 19%, mas tem mantido um yield aí interessante, acima de 13%, acima, portanto, aí da Selic. Tá também com desconto, de 12%, PVP 0,88. É um fundo com patrimônio bilionário, 3 bilhões 168 milhões e tem quase 300 mil cotistas, gente pra caramba. Liquidez ok, bem tranquila também. E o último rendimento anunciado de 71 centavos. O rendimento já não está tão bom. E a gente observa que de 2021 para cá, ele veio caindo aí, teve dificuldades. Muita gente não gosta do IRDM porque ele investiu bastante aí naquela turma aí que o pessoal não gosta, o HCTR, DEVA e alguns outros fundos imobiliários que tiveram problemas com inadimplência. E quando aqueles fundos começaram a sofrer muito, ele sofreu também, a cotação caiu e os dividendos diminuíram. Mas é um fundo muito diverso, tem mais de uma centena aí de operações. Aqui tem mais, concentra menos de 6% da carteira. A maior parte das operações é de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, mas ele também tem cotas de outros fundos na carteira, mas menos de 20%. O IPCA é o seu principal indexador e ele traz no relatório quais são as operações que estão com problemas de inadimplência. Você tem IRDM na carteira? O que você acha dele? Deixa aqui para mim nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, caso você não seja ainda um inscrito.
E vamos para o último fundo, que é o 20 Logística, o VILG11, como o nome já fala, um fundo do segmento logístico. Atualmente R$ 98,00, quase 99, dividend yield de 8,23 e está com 11% de desconto. O valor patrimonial por cota é de 111, sendo negociado 98. Pechincha. E é um fundo de 1 bilhão e 600 milhões. São 163 mil cotistas, liquidez média diária acima aí de 2 milhões e o último rendimento 68 centavos. Tem tido estabilidade aí ao longo dos últimos 2 anos, ainda que no começo do ano, né, tenha dado uma quedinha ali, mas é um fundo bastante previsível. No relatório ele traz aqui os ativos, né? Salvo engano são 15, de norte a sul do país, e são todos imóveis aí de muita qualidade. O fundo tem baixa vacância e é uma opção interessante aí para compor qualquer carteira. Por falar em carteira, na carteira aqui do canal, né, meu burrinho lá na sombra, eu fiz de uma vez aí a compra do mês. Há algumas semanas eu não vinha investindo, muito mais aí pela falta de tempo para parar. A vida está bem corrida, mas na data de gravação desse vídeo, eu comprei uma cota de cada um desses, o HGRU, XPLG, RBVA e o TIGAR. E com essas novas compras, o TIGAR passa a ser o ativo com mais porcentagem dentro da carteira, 7,32%. O HGRU pulou para a terceira posição. Avançaram também o RBVA e o XPLG. Minha carteira tem ido bem, né? Está ali próximo do CDI, mas um pouquinho acima. Quase 80% de fundos imobiliários, 20% de ações, quase 15 mil o patrimônio. Com o 13º aí, espero poder chegar perto dos 16. E os dividendos aí do mês de novembro vão chegar agora a R$ 120. Isso porque o Banco do Brasil anunciou aí o pagamento, né, de dividendos. Então engordou um pouquinho mais a parte aí das ações. E na soma de tudo, R$ 120,52. Caso você esteja começando e quer entender um pouco melhor a respeito de fundos imobiliários, não deixa de conhecer o meu e-book, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!